Em 6 meses vou mudar completamente minha vida porque eu sei exatamente tudo aquilo que eu preciso fazer para alcançar os meus sonhos. Desafio. Sim, isso é um desafio de 6 meses que eu vou fazer, de 180 dias. E eu te convido a assistir e até mesmo a fazer um desafio desse na sua vida enquanto você me acompanha. Mas como que esse desafio ele funciona? Por que ele é bom? Para que ele serve? Duas coisas que ele serve. Primeiro, para você direcionar a sua vida para o sonho que você deseja alcançar ou para os sonhos que você deseja alcançar. Você olha, por exemplo, para a sua vida agora, para o seu futuro, e você não gosta do futuro que você está construindo, para a vida que você está construindo, então você coloca a sua vida na direção que você deseja construir, ou para aquela pessoa, que é o meu caso, que já está com a vida já direcionada para onde ele deseja ir, só que está caminhando lentamente. E aí esses 6 meses serão 6 meses extremamente dedicados para justamente começar a fazer com uma velocidade muito maior, dar aquele gás para alcançar o que eu desejo alcançar. Primeira coisa, o que eu vou falar aqui e nos outros vídeos de acompanhamento de todo o progresso é muito pessoal, tá? Então essa construção desse desafio de 6 meses, ele é muito voltado para mim. Eventualmente eu vou dar dicas, falar o que aconteceu e como você pode contornar esses problemas que acontecem durante a trajetória. Nesse vídeo já vai ter dicas sobre criação de metas. Mas, quando você for, caso você queira criar esse desafio, eu te convido a pensar muito no que é seu, no que é pessoal para você. Porque você vai ver as minhas metas e pode ser que elas simplesmente tentem incentivar você a fazer algo parecido, tá bom? Então, pense nisso aqui como um exemplo que eu estou dando da minha vida e você faz a transferência de domínio para sua vida, beleza? Como vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou falar de armadilhas na criação de metas e depois eu vou falar sobre justamente as minhas metas. Primeiro vídeo em relação a isso. Segundo episódio em relação a esse desafio de 180 dias. Eu vou falar sobre rotinas. Vocês vão ver que é a coisa mais simples possível é a criação de uma rotina. E aí os outros vídeos serão justamente falando sobre os problemas que eu tive, sobre as resoluções que eu tive, sobre as ideias que eu tive, como foi todo o progresso, tá? Fica difícil de eu fazer vídeo todos os dias em relação a isso, então nas minhas outras redes sociais, agarrando a língua aqui, tá foda, né? Principalmente no Instagram, eu vou postar ali nos stories diariamente o progresso, tudo que eu estou fazendo, que vocês vão ver isso, o que eu vou fazer especificamente. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, armadilha na criação de metas, que as pessoas têm muito. Fazem metas grandes demais ou fazem muitas metas e às vezes as mesmas coisas. A grande armadilha é justamente essas duas juntas. Por quê? Final de ano, eu gosto de falar de final de ano porque final de ano as pessoas adoram fazer metas para o ano novo. E a maioria desiste. A maioria, tipo 90% das pessoas, não consegue realizar nenhuma meta. Por quê? Vem com essa ideia de que eu tenho que fazer muita coisa. Você não tem que fazer muita coisa, tá? Você tem que fazer, e aí é uma opinião minha, no máximo 3 metas ao longo do ano. 3 grandes metas ao longo do ano e dedicar nisso. Você vai falar assim, mas isso é pouco, Matheus. Não é. É melhor você focar em poucas metas do que você criar grandes metas, muitas metas e não conseguir cumprir nenhuma. Nesse meu desafio, eu vou fazer 5. Matheus, mas você acabou de falar que vale 3 e você na metade de um ano vai fazer 5? Sim, vocês vão entender por quê. Qual que é a primeira grande armadilha de fazer muitas metas? Tempo. Seu tempo é limitado, você tem 24 horas por dia. Logo, quando você for criar as suas metas, você tem que pensar já no tempo que você vai ter que dedicar diariamente para fazê-las, tá? Como eu já tenho um certo tempo em relação à criação de metas, a cumprir as minhas metas, um certo tempo de me conhecer, eu sei que eu consigo fazer essas 5. Por isso que eu recomendo 3 para quem está começando. Porque geralmente as pessoas vão pensar em metas muito grandes que vai uma encavalar na outra, uma vai atrapalhar a outra. E aqui vai um exemplo. Chegou uma vez, isso foi o primeiro ano de pandemia, 2020, 2021, alguma coisa assim. Chegou uma pessoa pra mim, um menino, falou assim, Matheus, eu criei minhas metas. Eu falei, beleza, deixa eu ver. Aí tá lá, as metas dela, ela colocou 5 metas, 5 ou 6 metas, eu não lembro direito quais eram não. Mas quando eu bati o olho assim nas metas, olhei e falei, você não vai fazer.
Na hora, ela estava extremamente feliz, né? Você acaba de criar suas metas, você fala, nossa, tá cheio de emoção, cheio de energia, você fala, nossa, eu vou conseguir, eu sou foda, vou mostrar pra alguém. Aí mostra pra mim e eu falo, você não vai conseguir. O que acontece? A pessoa, ela desaba. Ela estava feliz e ela foi pra tristeza absurda. E eu continuei, né? Porque você pode imaginar, nossa, que maldade, você falou que ela não vai conseguir, você duvida dessa pessoa. Não. O que eu prego sempre é a realidade. Eu não prego o mundo da fantasia aqui para vocês. Eu não quero que vocês criem expectativa demais e depois se frustre. Igual acontece muito com vários coaches aqui, não que eu seja coach, Deus me livre, né, na internet, que falam que você vai conseguir tudo na sua vida e depois a realidade bate e você não consegue. E aí você se frustra por conta daquilo que você acreditou que certa pessoa falou. Então, quando essa pessoa veio para mim e mostrou as 5 ou 6 metas dela, eu olhei e falei, você não vai conseguir. Por quê? Por conta de tempo. Eu olhei para ela e falei assim, você, qual dessas metas são as mais importantes? E a meta mais importante para ela era fazer o DCC, porque isso iria fazer ela formar na faculdade que ela estava fazendo. E eu perguntei, essa aqui, não é? Ela, é. Você consegue escrever rápido? Você vai gastar quanto tempo por dia, mais ou menos, para escrever isso? Isso era começo do ano, em janeiro. Ela virou para mim e falou assim, eu não escrevo muito bem. Eu não consigo. Elas falam comigo que até sentia dor na hora da escrita. Eu falei assim, não consigo escrever rápido, então eu vou gastar um tempo. Eu falei, você vai gastar o quê? Umas 4 horas, 6 horas por dia, dedicadas no seu TCC? E ela pensou, mais ou menos umas 4 horas, 6 horas por dia. Beleza. Você vai gastar ali, vamos colocar no máximo que é 6 horas por dia. Falou assim, beleza. Você vai parar de trabalhar? Era uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia. Você vai parar de trabalhar? Ela falou assim, não, porque senão eu não consigo pagar minhas contas. Eu falei assim, pois é. Já vão 8 horas, mais 6 horas, já são 14 horas só dedicado a isso. Você sobra mais 10 horas ao longo do dia. Sendo que você vai dormir ali tranquilamente 8 horas por dia. Sobra-se 2 horas ao longo do dia. Então, o que você vai fazer com essas outras 2 horas? Você vai conseguir fazer em 2 horas todas as outras suas 4, 5 metas que você tem? Aí ela começou a pensar, não vou conseguir. Eu falei assim, pois é. Quando a gente vai criar uma meta, a gente tem que pensar justamente nisso. No tempo que eu vou gastar diariamente para que aquela meta se cumpra. Porque é muito lindo chegar e falar assim, eu quero aquilo, fazer uma caralhada de metas que a gente quer conquistar na nossa vida, só que a gente não pensar no tempo que eu vou dedicar. E aí, o tempo que eu não consigo dedicar numa meta, aquela meta começa a me contaminar. Eu começo a fazer, não estou dedicando tempo para aquilo ali. Claro, você colocou tanta coisa para você fazer que fica impossível. E aí, aquilo que você não está fazendo começa a fazer questionamentos. Por que eu não estou fazendo? Eu não tenho condição suficiente, eu não sou bom o suficiente. Você começa a duvidar. E aí, uma meta que você não consegue cumprir, você contamina todas as outras que você está tentando cumprir e você desiste de todas as outras. Por isso que eu falo 3 metas. Porque dependendo da meta que você colocar, você vai gastar o dia inteiro só com uma só. E é preciso ter uma consciência em relação ao tempo gasto em cima daquela meta. Por isso que eu falo 3 grandes metas. Mas, Matheus, você vai fazer 5. Vem comigo que eu vou mostrar quais são as 5. Deixa eu colocar aqui meu tablet para gravar, que eu vou mostrar aqui na telinha para vocês, tá? Iniciar a gravação. 3, 2, 1. Agora foi. Vamos lá. Metas. Essas são as minhas metas, tá? E é muito pessoal isso aqui que eu vou falar. Então, não faça transferência de domínio em relação a vou copiar as metas do Matheus. Não, tá? Primeira meta. Vamos lá. A primeira meta. Eu quero 10k de seguidores. Em todas as redes sociais. No YouTube, no Instagram e no TikTok. São 10 mil. Somadas. Hoje, eu não sei exatamente o número, mas no YouTube eu tenho 1.300, vamos arredondar aqui. 1.300 mais ou menos. No Instagram eu tenho uns 400 e no TikTok eu tenho 1.100 mais ou menos. Mais ou menos isso daqui. Se a gente somar isso daqui, dá 1.700 com mais 1.000 dá 2.800. 2.800 mais ou menos de seguidores que eu tenho hoje, total. E eu quero chegar a 10. Ou seja, eu vou ter que multiplicar mais ou menos isso aqui por 4 vezes para chegar ali nos 10 que eu quero. Vai ter gente que vai falar assim, Matheus,
é muito fácil de conseguir, você vai conseguir muito mais fácil, sonha mais alto, sonhe alto, né? E aí vem a outra coisa, o sonhar alto. Você já viu muita gente falando isso, que é sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Sim, só que o sonhar alto faz você ficar frustrado por não ter alcançado. Ninguém fala essa parte. A questão não é sonhar alto. Eu posso sonhar aqui e falar assim, eu quero 1 milhão de seguidores em 6 meses. Porra, 1 milhão de seguidores é possível? É improvável pra caralho de conseguir. É possível. Vai que eu viralizo todos os meus vídeos, no final do ano eu consigo isso. Só que não é a questão. Eu quero caminhar e eu quero fazer uma maratona de 200 quilômetros em 6 meses. É possível? É improvável pra caralho, tá? Então, a gente tem que sonhar baixo? Não, você não tem que sonhar não tão alto, mas também não é tão baixo. Não, vou fazer uma maratona de 1 quilômetro. Na boa, 1 quilômetro não é nada. Não é nem desafiador, tá? Então, assim, eu ter um sonho muito baixo, que eu sei que eu vou alcançar, fazendo nada, não te motiva o suficiente. Então, não. Ter um sonho muito alto, que você tem a possibilidade, uma possibilidade muito grande de não alcançar, também não te motiva o suficiente, porque você sabe internamente que aquilo não será possível. Agora vamos lá, entre 200 quilômetros e 1 quilômetro, vamos colocar algo possível no final do ano? Eu quero fazer uma maratona, uma corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros no final do ano, sem parar, correndo constantemente. É possível? É. É desafiador? É desafiador. E é algo que você sabe que você consegue. É algo que se você dedicar, você vai conseguir alcançar aquilo ali. Então, tem que ter essa visão também. Qual que é a meta que eu quero? E o quão desafiador ela vai ser. Não pode ser muito, porque você não vai conseguir, você sabe que você não vai conseguir, logo você não vai dedicar. Não pode ser pouco, porque se você fizer o que você já está fazendo, você simplesmente já alcançou basicamente. Então, sim, você não vai ficar motivado, então tem que ter uma média. Tem que ser desafiador e ao mesmo tempo totalmente alcançável para você. Tá? Você tem que dedicar um certo de energia para conseguir alcançar aquilo ali, para você realmente ter essa motivação para alcançar. Então, aqui 10K para mim é bem desafiador. Tá? Para mim é desafiador. Eu vou dedicar para conseguir isso, tá? Aqui, como que eu vou fazer? Vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou detalhar para vocês, mas isso aqui é um desafio para mim legal. Segunda meta. E aí, isso aqui é uma quebra que eu tive, uma quebra de um bloqueio que eu tinha em relação a curso. Eu quero criar um curso, tá, em relação à autoestima. Matheus vai virar vendedor de curso, rapaz. Então, e aqui a gente tem que explicar algumas coisas. Eu sempre consumi curso, sempre comprei certos cursos na internet, até que eu parei, porque simplesmente eram cursos muito rasos, cursos muito ruins, com pessoas que claramente não sabiam o que estavam falando. Pessoas que pegavam um livro, pega um livro aleatório ali, vou fazer um curso sobre um livro aleatório ali. Não tinha base nenhuma, eram pessoas que não estudavam nada, uma pessoa que não dedicava um tempo em cima daquilo ali, simplesmente não eram especialistas em nada na vida delas. Então, ficava algo muito raso, que eu vi e falava assim, que merda. Né? Teve até um de procrastinação que eu falei assim, puta que pariu, sério isso? Eu gastei meu tempo com isso? Eu gastei o meu dinheiro com isso daqui? É um curso extremamente raso. Hoje, estudando sobre procrastinação, eu sei todas as raízes que possa vir a acontecer e eu falo com toda certeza, é algo muito mais complexo acabar ou diminuir drasticamente a procrastinação do que um cursozinho de 5 horas que a pessoa possa te dar. Do que um cursozinho de gestão de tempo que ela fala que você vai acabar com a procrastinação. É muito mais complexo, tá bom? Isso com base científica que eu te falo. Mas por que você não vai fazer um curso sobre procrastinação? Porque a autoestima, para mim, vai ser algo mais rápido para fazer, tá? Porque eu domino muito mais isso daqui. É algo que eu estudo justamente porque eu tinha autoestima muito baixa mesmo, eu sempre duvidava de mim, eu sempre achei que eu nunca ia conseguir nada na minha vida, eu sempre achava isso o tempo todo de mim, então é algo que eu domino porque eu estudei para que eu pudesse melhorar.
Então, em 6 meses, eu consigo criar um curso disso? Consigo. Esse é o primeiro ponto, que é, vou criar um curso com qualidade que vai ajudar muita gente, porque eu vejo muita gente hoje com baixa autoestima, porque foi criada dessa forma, para ter baixa autoestima, e aí não consegue alcançar nada na vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da importância desse curso aqui para mim. Dinheiro. Não tô aqui para mentir com vocês. Não tô aqui para, não, eu quero ajudar. Eu também estou pensando em dinheiro, tá? Por quê? Toda criação de conteúdo que eu faço não me rende nada em relação a dinheiro. Nada. Todas as contas que eu pago é por outros trabalhos que eu faço. Isso foi um dos motivos de eu não ter constância ao longo da minha trajetória em criação de conteúdo. Porque eu precisava parar de criar conteúdo para trabalhar, para pagar minhas contas. Hoje, eu faço outros trabalhos por fora, e aí vem o trabalho, e eu tenho que dedicar 15 dias nesse seu trabalho, que não tem nada a ver com criação de conteúdo. Nada a ver. O que acontece? Quando eu sou chamado para o trabalho, eu tenho que fazer porque eu tenho que pagar minhas contas. Logo, eu não posso criar conteúdo durante esse período. Então, o que eu aprendi no começo desse ano? Eu vou criar uma base de vídeos, ter uns 4 vídeos gravados e postar pelo menos 2 vezes por semana. Porque aí eu consigo ter esse gap de 15 dias, e aí quando eu terminar o serviço, ir para um outro e continuar gravando e gravar mais uns 4, 5 vídeos e ter esse bloco de vídeos simplesmente para conseguir ter uma certa constância na criação de conteúdo. Então, se eu conseguir criar um curso, e não vai ser um curso caro, tá? O preço que eu tô querendo, eu só preciso entender se vai ser viável ou não, mas é bem mais barato do que qualquer curso que vocês já imaginaram na internet. E esse dinheiro simplesmente vai ser para eu manter, para que eu consiga manter toda a criação de conteúdo e que futuramente eu possa conseguir chegar para esses meus trabalhos e falar assim, não vou fazer isso, beleza? Eu não preciso mais, porque agora eu vou dedicar única e exclusivamente à criação de conteúdo, que é uma coisa que eu quero fazer para mim, só que a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para viver, para comer, para pagar as contas. Então, esses são os 2 motivos. Vamos lá para o terceiro? Terceiro aqui. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero fazer faculdade. Eu tenho 33 anos. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, você está velho para fazer. E foda-se, tá? A questão é a seguinte. Em 2015, eu passei na faculdade. 10 anos atrás, eu passei numa faculdade de agronomia. No ano que minha mãe morreu. Aí eu entrei na faculdade e minha mãe morreu em março. Eu entrei em fevereiro, minha mãe morreu em março. Eu nem fiz o primeiro turno, o primeiro período da faculdade, porque simplesmente minha cabeça pirou. Eu entrei numa depressão, eu acho que foi depressão, não posso diagnosticar, né? Não fui diagnosticado, mas eu entrei no período depressivo. Eu não saía de casa, eu não comia, eu dormia com um objeto cortante debaixo do travesseiro para simplesmente ir de arrasta para cima, porque era a minha vontade na minha vida, era não existir mais. Então, assim, foi algo que eu não... Como eu posso dizer? Eu não vivi. Eu posso dizer isso, né? Eu não vivi de 2015 até 2017, 2018. Porque eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha vontade de fazer nada. Absolutamente nada na minha vida. E aí, 2023 agora, né? 2 anos atrás, eu pensei, vou entrar na faculdade. Comecei a estudar. Minha cachorra morreu em 2023. Fiquei mal em 2023 e não passei. Vou estudar em 2024, ano passado. Tô lá estudando, minha avó fica internada, minha avó faleceu. E eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Minha avó faleceu no meio do ano. Fiquei mal também e me fudi. Esse ano, até agora, ninguém, nem nada perto de mim foi de arrasta pra cima. Espero continuar assim, tá? Porque são 2 anos de perda, sem falar no perda da minha mãe de 10 anos atrás. Então, esse ano eu quero, e aí vem a questão, eu quero faculdade com um asterisco aqui. A minha visão, e olha só a dica aqui que é importante, a minha visão é não passar esse ano. Mas, Mateus, por quê? Porque a gente já está em março e a prova do Enem em novembro. Eu não tenho condição financeira de pagar uma particular. Porque se eu tivesse, talvez eu já teria feito. Eu vou estudar pouco tempo em relação às outras pessoas.
porque já estão estudando desde o ano passado. Logo, o que vai acontecer? Se eu for colocar uma pressão de que eu vou entrar na faculdade esse ano, eu sei que eu vou ficar ansioso, eu sei que devido à ansiedade eu não vou render o suficiente, isso desde agora, porque eu sou assim, eu me conheço. Logo, se eu falar assim e colocar uma meta que eu considero que é grande demais para mim, para esse ano, não é para o ano que vem, mas para esse ano, eu simplesmente vou ficar ansioso, não vou estudar o suficiente e não vou passar. Logo, o que eu quero é melhorar, aumentar a minha nota. No ano passado, em 2023, eu tirei foi 708. Acho que foi 708 ou 704. Não lembro muito bem não, de nota. Ano passado, estudando mal, com tristeza, que alguém faleceu e tal, eu tirei 718. Ou seja, eu consegui melhorar minha nota, mesmo estudando mal. Logo, o que eu quero é melhorar minha nota. Minha meta é chegar a 730, conseguir 740. Porque olha como que é interessante. A visão que você coloca em cima de uma coisa, ela vai dar uma carga maior ou uma carga menor. E mesmo assim, você pode alcançar o que você deseja, mesmo dando uma carga menor. Vem comigo. Se eu quero entrar na faculdade, eu preciso de uma nota mínima, certo? Uma nota mínima para alcançar o que eu quero. Se eu vier com o pensamento de entrar na faculdade, a pressão é muito grande. Logo, se eu vier com o pensamento de vou melhorar minha nota, a pressão é menor ali. Eu fico menos ansioso, eu vou render mais e, consequentemente, eu vou aumentar minha nota. Se eu conseguir aumentar minha nota, dependendo do quanto eu conseguir aumentar minha nota, eu entro na faculdade. Então, a visão é entrar na faculdade. Só que o que eu quero é aumentar a minha nota. E esse aumentar a nota pode me levar para a faculdade. É uma mudança de visão que faz você ainda assim conseguir alcançar o que você deseja sem tanta pressão sobre si mesmo. Isso é de extrema importância da gente olhar em relação à nossa criação de metas e como que a gente vai enxergar elas. Isso também a gente pode olhar em relação a esse curso aqui, de autoestima, que você poderia virar e falar assim, você pode falar que você vai vender. Não posso. Eu nunca vendi nada. Eu não sei como que é vender. Eu não sei o quão difícil é isso. Então tem que colocar o pezinho no chão e pensar no que eu consigo fazer, que é criar o curso. Se eu vou vender ou não, não sei. Só de criar já é algo muito bom para mim. Agora, se eu chegar e vender, maravilhoso ainda. Vou assassinar o português, mais maravilhoso ainda. Entendeu? Esse aqui são as grandes metas. Vou colocar aqui um G grandão, Depois vocês vão entender por que eu vou falar isso. E agora vão as pequenas metas, as menores. A quarta é em relação ao corpo. Vou colocar só isso aqui, corpo. Eu cheguei a estar com uma porcentagem de gordura hoje de 22, 23% de gordura. Eu quero chegar, então vamos lá, hoje eu estou com 22%, e eu quero chegar a 15%. Em 6 meses é possível? É possível chegar nisso. Tá? Fazendo exercício, dieta, dormindo direito, eu consigo chegar nisso porque eu também entendo o meu corpo. Eu sei como eu funciono, eu sei o rendimento que eu consigo ter ao longo do tempo. Eu poderia querer emagrecer ou querer aumentar muito minha massa muscular, poderia chegar aqui e falar assim, não, eu quero 5%, sem entender porra nenhuma. Poderia. A verdade é essa, chegar isso aqui a 5% é sem entender porra nenhuma, porque isso não é saudável. Eu não sou competidor, eu não vou subir no palco, eu não vou fazer porra nenhuma disso, pelo menos ainda não, né? Pelo menos ainda não. Então, 5%? Não. 15% para mim tá bom. Depois eu tento baixar isso aqui para 10% e tal. Isso aqui é uma outra meta. Não precisa falar demais sobre isso, não. E a quinta grande meta é dormir. Eu durmo bem, eu durmo a noite inteira praticamente, às vezes eu acordo para ir no banheiro, mas eu durmo praticamente a noite inteira, não tem insônia, não tem problema nenhum. Então por que colocar isso? Porque eu quero passar a dormir de 9 horas até as 5h30. Como eu falo, eu me entendo, essas metas aqui são muito pessoais. E a questão que eu falei com vocês é vocês criarem uma meta que é pessoal para vocês, caso vocês queiram criar esse desafio de 6 meses. Então eu me entendo e eu sei que eu, Matheus Moura, rendo muito mais na parte da manhã. Logo, se eu continuar acordando 6h30, 7h30 da manhã, eu vou perder 1h30 de rendimento. Logo, se eu chegar e dormir às 21 horas e acordar às 5h30, isso para mim é fantástico.
Porque eu vou ter uma condição maravilhosa ao longo do dia, principalmente na parte da manhã, que é o horário que eu mais rendo para fazer tudo o que eu tenho que fazer, que é o mais importante. Beleza? E dormir é fundamental. E hoje, qual que é o grande problema? Hoje eu vou dormir mais ou menos 10, meia, 11 horas. E eu acordo naturalmente 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã. Natural. Aí você pensa, é natural, você acorda bem. Não necessariamente. O meu corpo não consegue dormir muito mais do que isso, independente do horário que eu vou dormir. Se eu for dormir meia-noite, eu vou acordar às 6 horas, eu vou acordar às 6 e meia. Se eu for dormir 1 hora da manhã, eu vou acordar às 6 horas, 6 e meia. Então assim, eu vou perder um tempo no início do sono que é principal, que é bom demais para justamente ter um rendimento, para conseguir fixar mais as memórias criadas ao longo daquele dia. Para quem já viu um vídeo meu sobre sono REM, sono REM, as importâncias do ciclo do sono, vou deixar aqui no card fixado aqui em cima, dá uma olhada lá, que vocês vão entender mais detalhadamente isso. Então assim, eu preciso dormir antes, eu preciso dormir cedo para conseguir acordar mais cedo e render muito mais. Esse sou eu, beleza? Então, olha, agora vamos pensar em relação a tempo. Por que eu coloquei essas 5 metas em relação a tempo? Como nenhuma delas encavala e atrapalha uma outra. E melhor, uma ajuda a outra. Meta de sono, de dormir, vai ocupar meu tempo? Não. Isso aqui é 0 hora, basicamente. 0 hora. Vai continuar a mesma coisa. Eu só vou precisar ajustar o horário que eu vou dormir e ajustar o horário que eu vou acordar. Só isso. Mais nada. Então não tem horas que eu vou gastar aqui e isso aqui vai ajudar todas as outras metas acima. Academia. Eu vou gastar mais ou menos 2 horas por dia. Vou colocar de uma cor diferente. No que é 0 hora. 2 horas por dia, mais ou menos. Entre arrumar, pegar minha bike para academia, treinar e voltar para casa. Beleza? Todo esse tempo eu já estou incluindo aqui. De translado, de arrumar roupa, de comer, tudo. Já está incluído aqui de 2 horas. Se eu vou treinar 1 hora e meia, se eu vou treinar 1 hora e 45, tudo aqui já está incluído mais ou menos 2 horas por dia. Vai ter dia que eu vou gastar mais, vai ter dia que eu vou gastar menos. Agora, as 3 grandes metas. Aí é que tá. Isso aqui vai demandar criar conteúdo. Criar conteúdo eu vou gastar mais ou menos de 3 horas a 4 horas por dia. Mais ou menos isso. É ver conteúdo, é estudar conteúdo, é gravar conteúdo, é editar conteúdo, é criar thumbnail para conteúdo e é postar conteúdo. E não é só mais, eu só estou dedicando a maioria do meu tempo só ao YouTube. Não, é para as outras redes sociais também. Então assim, vai demorar mais um tempo para conseguir criar esse conteúdo, então é de 3 a 4 horas mais ou menos. Eu vou colocar aqui, vou ser bem conservador, 3 horas por dia para fazer isso. O curso, também vou colocar aqui mais ou menos 3 horas por dia. E aqui é que está o pulo. Um ajuda o outro. Tudo que eu aprender aqui, vira conteúdo para cá. Tudo que eu aprender numa meta vai virar conteúdo para uma outra meta. Então uma coisa vai ajudando a outra. Essa daqui é a mais deslocada, né? Porque isso aqui não tem, vou aprender uma coisa para estudar matemática no Enem. Eu posso fazer até vídeo de como estudar melhor. Como conseguir render mais no que a gente estuda. Mas o conteúdo em si não vai ajudar em nada aqui em cima. Isso daqui, na verdade, pode ajudar aqui. Porque eu vou ter que reler coisas sobre autoestima e melhorar minha autoestima, também vai melhorar meu rendimento em todas as outras metas. E aqui eu vou gastar mais ou menos 4 horas por dia. Aí você pensa, tá, Matheus, vem comigo agora. É pouco esse tempo, não é? Não é pouco esse tempo. A gente tem uma cultura que a gente pensa que é preciso gastar 8 horas por dia para fazer alguma coisa para dar certo. Não. Você precisa gastar 8 horas por dia no dia para fazer algo dar certo quando você não foca naquilo ali. Quando você está cheio de distrações. Quando o seu foco não é totalmente voltado para uma única coisa que você está fazendo naquele momento. Então, o que a gente precisa entender aqui é que esse pouco tempo, entre aspas, de 3 horas, 4 horas dedicado a uma meta por dia, é muito mais rentável do que 6 horas sem foco, do que 8 horas sem foco. É isso. Eu vou fazer uma meta que é simplesmente trabalho focado. Eu vou tirar todas as distrações que eu tenho, todas, e focar única e exclusivamente naquilo que eu tenho que fazer naquele momento. Se eu separei um bloco de tempo ali para estudar para o Enem, eu vou estudar para o Enem.
Se eu separei um bloco de tempo que é para estudar para o curso, eu vou estudar para o curso. Se eu separei um bloco de tempo que é para treinar, é para treinar. E a mente não vai ficar pensando, nossa, daqui a pouco eu vou ter que treinar, nossa, daqui a pouco eu tenho que fazer aquele curso. Não. O que eu tenho que fazer aqui agora? É isso aqui, pronto. É o que está diante de mim, no meu presente, e eu vou fazer aquilo naquele presente. Eu não vou ficar pensando no futuro, eu não vou ficar pensando no passado, eu sento a bunda na cadeira e faço o que eu tenho que fazer. Isso é trabalho focado. Isso dá um resultado absurdo. Com o passar do tempo, eu vou falar sobre trabalho focado, como aplicar isso na sua vida. Então vem comigo nessa série de vídeos que vai ser sobre esse desafio. Esses são os meus. No próximo vídeo você vai ver simplesmente como criar uma rotina fantástica, extremamente rápida, que é extremamente eficiente para a sua vida. Você já começou a ver o tempo gasto aqui e você vai ver. Vamos finalizar aqui só para somar? 3, 6, aqui já deu 10 horas, aqui já deu 12 horas e eu vou dormir aqui 8 horas. Então, tem um total de 20 horas. Mateus, o que você vai fazer com as outras 4 horas? 4 horas é aquela margem de erro. Uma margem de erro para, não consegui focar muito tempo no estudo, então eu dedico mais tempo no estudo. É o tempo de descanso aqui que eu vou dar para mim também ao longo do dia, porque o dia não é só trabalho, a gente precisa descansar para render mais, beleza? Então assim, vai ter isso, a gente vai entender tudo sobre isso, como eu cheguei nessa conta aqui que vai dar 20 horas mais ou menos, 22 horas mais ou menos, tá? 20 a 22 horas mais ou menos, dedicado em mim diariamente. E vai ter resultado. Vem comigo, me acompanhe. Muito obrigado, te vejo no próximo.